Eu gostaria de fazer a leitura, meus irmãos, a partir do verso 7 até o verso de número 21, ou no caso até o final do capítulo 15, que nos cabe aqui a exposição agora dessa perícope, ou dessa porção aqui do capítulo 15, a segunda parte do capítulo 15. Lembrando que o verso 6, ele é um divisor, ele é uma transição da primeira parte, do verso 1 ao 5, para agora a segunda parte do verso 7 ao verso 21. Então, as considerações iniciais eu farei depois da leitura. Então, vamos ler a palavra do Senhor, acompanhe a leitura, a partir do verso 7, que diz assim: Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defrontes das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigarzeu e o Jebuseu. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Santo Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, nós desejamos que o Senhor fale conosco e abra o nosso coração a ouvir a tua voz, da mesma forma que o Senhor falou com teu servo Abraão, como nós acabamos de ler. E o teu servo foi consolado mais uma vez com a promessa do Senhor. O que nós te pedimos e te suplicamos é que, ao ouvir, ó Deus, a exposição da tua palavra, sejamos também, ó Deus, animados na nossa fé em Cristo. Sejamos, ó Deus, despertados. Sejamos, ó Deus, encorajados e fortalecidos pelo Senhor. Desejamos também ser consolados e lembrados das promessas do Senhor em Cristo Jesus. Ó Senhor, ouve o nosso clamor e faça com que os nossos ouvidos e o nosso coração ouça a tua voz. E amemos, ó Deus, as coisas que o Senhor tem para nos instruir. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós já vimos, meus irmãos, no capítulo 15, Deus revelando a sua promessa a Abrão. Nós vimos Deus justificando Abrão pela fé, através da promessa a qual o Senhor anuncia a ele. E agora, então, nós veremos Deus garantindo ou confirmando a promessa que ele havia já feito a Abrão. Então, para que você entenda melhor o que nós vamos seguir aqui na sequência do capítulo 15, primeiro, eu entendo que é importante nós considerarmos ou relembrarmos o contexto dessa conversa entre Deus e Abrão, para que você não fique perdido, ou alguns que ainda não acompanharam toda a exposição do capítulo 15, porque nós já estamos na metade aqui deste capítulo. Mas entenda que o capítulo 15, ele começa, em primeiro lugar, nos mostrando um Abrão, que ele está medroso, que ele chega diante do Senhor temeroso. E o capítulo 15, ele vai terminar com agora um Abrão totalmente diferente dessa postura que ele tinha no início. Ele vai agora estar diante do Senhor confiante, seguro, na promessa que Deus vai reafirmar a ele aqui, como é dito no capítulo 15.
É importante nós lembrarmos também qual foi a razão do medo de Abrão logo no início aqui do capítulo 15. E os motivos que a gente pode listar são dois motivos. Primeiro, o temor que ele tinha por causa do risco de uma vingança sangrenta por parte dos seus inimigos. Lembre que ele havia ganhado 4 inimigos, ou seja, os 4 reis do Oriente, da qual ele perseguiu, como é relatado no capítulo 14. Então, por causa disso, Abrão ele temia pela sua vida e também pela integridade física da sua esposa Sarai. E, obviamente, isso também está ligado agora ao segundo temor. O fato de que, correndo o risco de que ele a sua casa, todos os seus servos, tudo que ele tinha fosse dizimado, então, obviamente, o seu maior temor era com relação o fato da promessa que Deus havia feito a ele não se cumprir. Então, veja que uma coisa está ligada à outra. É curioso ver, meus irmãos, que Deus, ele vê o coração de Abraão, porque Abraão ele não externalizou essas preocupações e esse medo. Isso estava no coração de Abraão já há um tempo, e talvez é possível nós considerarmos que Abraão ele estivesse orando ao Senhor no seu coração, ou não, nós não sabemos aqui, o texto não nos mostra, mas o fato é que o texto não nos diz que Abraão estava dizendo isso, colocando isso diante do Senhor. O fato é que Deus, ele sondando o coração de Abrão, ele viu esse profundo temor, ele viu esse desespero que encheu o seu coração de dúvidas em relação à promessa. Então veja que o que está em jogo é a promessa. Agora, quanto ao modo de Deus revelar sua promessa, que também foi algo que nós percebemos aqui no capítulo 15, nós temos aqui o desenvolvimento então de um diálogo que se dá em 2 momentos distintos, onde primeiro Deus se manifesta a Abraão por meio de uma visão, como está aí no verso 1, nós já vimos sobre isso, como também depois Deus ele se manifestando por meio de um sonho, no verso 12. O que complementa agora nessa segunda fase aqui do capítulo 15, apenas me adiantando a uma informação, é que quando então, no verso 17 em diante, Deus agora se manifestará a Abrão por meio de uma teofania. Não sei se você está vendo aí no verso 17, observe aí, quando o verso 7 nos diz que quando então o sol se levantou, o dia aparece, quando o sol se pôs, houve então densas trevas, e aí ele diz que houve um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passa entre aqueles pedaços de animais que Abrão havia cortado ao meio. Então aqui foi uma teofania que acontece. Nós vamos tratar disso mais à frente num outro momento. Mas isso aqui é importante no que diz respeito a Deus se revelar a Abraão e também revelar a sua promessa a Abrão. Na primeira aparição, Deus ele revela aqui a sua promessa. O primeiro conteúdo que ele revela a Abrão é de um descendente e também de uma descendência. E obviamente, apenas para que você se lembre, isso não aponta apenas para a promessa da vinda de Isaac e Jacó, mas também, e também do povo de Israel, mas isso também está nos apontando para a promessa do descendente da mulher, que é Jesus Cristo, e a descendência da mulher, que é a igreja. Então, foi nessa promessa que Abrão creu. Ele não apenas creu no fato da vinda de um filho que nasceria da sua própria semente, da sua própria carne, e de um povo que surgiria a partir de Isaac, futuramente no nascimento de Isaac, mas Abraão ele creu em algo que é muito maior do que haveria de acontecer do nascimento de um filho seu, da sua própria carne. A gente até comentou algo pela manhã na aula da escola dominical, que o nosso Senhor Jesus, ele descende da carne de Abraão. Ele descende então da semente de Abraão, porque Maria era descendente direta de Abraão. Contudo, nosso Senhor Jesus, ele não herdou o pecado ou a pecaminosidade, a culpa e a condenação do pecado que veio de Abraão. Porque ele foi gerado pelo próprio Espírito Santo. Então, essa manifestação supernatural do Espírito Santo em gerar Jesus Cristo no ventre de uma mulher, onde ele se torna homem, mas ao mesmo tempo ele não se torna um pecador. Ele nasce como um homem santo. Então, nesse sentido, Abraão ele tem o privilégio de crer numa promessa que envolve ele como o primeiro dessa linhagem no início da formação desse povo e desse descendente. Seguindo aqui, então, na segunda aparição, Deus ele confirma essa promessa.
E aqui nós vemos mais informações sobre esta promessa que são reveladas a Abraão. E o conteúdo agora, o primeiro conteúdo, a partir do verso 1, foi sobre o descendente e a descendência. O segundo conteúdo nos leva agora, a partir do verso 7, a então Deus falar sobre a promessa da terra. Ele agora vai falar da promessa da terra que os seus descendentes haviam de herdar. Então, de forma bem resumida, o esboço do capítulo 15, ele nos fica claro da seguinte forma. Primeiro, a palavra-chave aí que nós temos é promessa. Guarde isso. Primeira palavra, a palavra que se destaca em todo o capítulo 15, promessa. Então, nós temos a revelação da promessa, que vai do verso 1 ao 5, e já vimos isso. Nós temos a resposta de Abraão à promessa, que foi a justificação dele pela fé somente em Cristo. E em terceiro lugar, do verso 7 até o verso 21, a confirmação da promessa. O que é que esses três pontos nos chamam a atenção doutrinariamente ou teologicamente no capítulo 15? Primeiro, quando a gente vai para a revelação da promessa, isso nos remete ao anúncio do Evangelho. Quando então nós temos a resposta de Abraão, quando diz que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, nós temos a justificação pela fé somente em Cristo Jesus. E por último, ou terceiro lugar, quando nos lembra da confirmação de Deus da promessa, nós temos aqui os meios de graça, os sinais que são manifestos de maneira ordinária para que os crentes continuem firmes na sua fé, na promessa. É isso que nos é ensinado de uma forma bem resumida em todo o capítulo 15. De um homem temeroso, de um homem inseguro, há de se aqui considerarmos que Abraão é exatamente o que nós somos. Inseguros muitas vezes, instáveis em relação às nossas emoções, em relação às nossas decisões, em relação a muitas coisas que envolvem a nossa vida na relação principalmente com Deus. Abraão é exatamente aquilo que também nós somos. Pessoas instáveis. E aqui nós temos Deus agindo de misericórdia com o servo dele. E reafirmar a promessa a ele. E garantir ou confirmar ou dar sinais a Abraão de que Deus não estava mentindo. Deus iria cumprir a promessa. Vamos ao verso 7 e vamos agora desenvolver verso a verso aqui. Analisar verso por verso, essa segunda parte então, onde nós vamos tratar da confirmação da promessa, a garantia da promessa, que ela vai se cumprir. O verso 7 então, nós temos a fala de Deus. Primeira coisa que, aliás, o ponto que se destaca em todo o verso 7, é mais uma vez Deus se revelando. E o que Deus revela a Abraão? A promessa da terra. Volta de novo ao assunto da promessa da terra prometida. Então, como eu havia dito, meus irmãos, houve no primeiro diálogo, do verso 1 ao 5, Deus falando da promessa do descendente e da descendência. E agora no segundo diálogo, verso 7, Deus lembrando Abraão da promessa de que ele e os seus descendentes teriam posse dessa terra. Então, três coisas fundamentais sobre a promessa da terra prometida devem ser destacadas aqui. Primeiro, quando Deus, aqui na fala dele, ele primeiro mostra quem ele é, quem Deus é, o que ele fez e o que ele fará. São essas três coisas de forma bem simples que são destacadas no verso 7. Então eu quero que você acompanhe comigo aí o verso 7, que está dividido em três partes basicamente. Quando ele vai dizer aqui, disse-lhe mais, a primeira parte, eu sou o Senhor, quem Deus é. Segunda parte, que te tirei de Ur dos Caldeus, o que Deus fez por Abraão. Terceira parte, para dar-te por herança esta terra, o que Deus fará por Abraão. E não é só Abraão, mas o que Deus fará com todos aqueles que seguirão a mesma fé que ele. A promessa a Abraão é a mesma que é feita a nós também, mesmo nos nossos dias. A aliança ela é uma só. O conteúdo e os termos da aliança sempre se mantiveram um só, desde Adão até o último eleito que estiver na face da terra, quando o Senhor Jesus voltar. O conteúdo da aliança do Senhor e essa promessa estão todas centradas na pessoa e obra de Cristo. Então, entenda, em primeiro lugar,
o que Deus é em si mesmo. É a primeira coisa que é revelada a Abraão. O que Deus é em si mesmo. Atente-se ao nome de Deus aí. Quando ele vai dizer, eu sou o Senhor. Essa expressão, Senhor, tudo em maiúsculo, vocês estão carecas, diria careca, literalmente, só Silom. Mas os outros apenas no sentido figurado. Mas vocês estão cansados de saber que o nome Senhor, quando aparece todo em maiúsculo, é porque ele está se revelando como eu sou. É só isso, a palavra Senhor. Eu sou o que sou. E em segundo lugar, quando isso também nos aponta para a ideia de que Deus se revela como o Todo-Poderoso. Por isso que quando ele diz eu sou, ele está dizendo eu sou o Todo-Poderoso, que denota aqui uma expressão de uma autoridade e poder que não apenas é absoluta, mas ela é perpétua, eterna, e ela é irrevogável. Eu sou, eu não mudo. E eu sou o que sou. Então este nome nos aponta, ou é um indicativo aqui. Veja que lá no verso 1, de novo esse nome aparece. Olha aí no verso 1. Volta rapidinho aí no verso 1. Quando ele também se revela ao Senhor, exatamente dizendo quem ele é. Eu sou. Só que aqui ele diz, eu sou o teu escudo. Então quando, na primeira vez que ele diz, eu sou o Senhor, ele está dizendo, eu sou, Abraão, a tua salvação. Mas agora no verso 7, quando ele diz, eu sou o Todo-Poderoso, ele agora está nos remontando, ou denota que a ideia do que ele é capaz de fazer. Ou em outras palavras, quando ele vai dizer, eu sou o que pode fazer todas as coisas. Eu sou o único que pode e vai te dar toda esta terra. É interessante porque isso nos remonta à promessa em Gênesis 13. Vocês lembram quando Deus, no momento em que há a separação entre Abrão e o seu sobrinho Ló, um momento ali muito triste e decepcionante e frustrante para Abrão. E depois que ele se encontra nesse estado de penumbra e de frustração, Deus aparece para ele e ele vai dizer, Abrão, eu tenho uma promessa para você que é muito maior do que a sua expectativa sobre o seu sobrinho. E ele vai dizer, eu lhe prometi, Abrão, toda esta terra. Você está preocupado com a escolha do seu sobrinho Ló, que escolheu as campinas do Jordão, que aquilo não é nada. E Deus vai dizer, Abrão, olha para o norte, olha para o sul, olha para o oeste e para o leste. Olhe e veja, esta terra será sua. Então volta de novo, Deus repetindo agora em outras palavras a mesma verdade. Eu sou o único, Abraão, que pode te dar e vai te dar toda esta terra. Segundo lugar, a segunda parte do verso 7. O que Deus fez a Abraão. Quando ele diz, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Isso aqui é muito significativo, essa expressão. Porque a expressão, o nome aqui, em primeiro lugar, o nome Ur, que é o nome da cidade de origem de Abraão, cidade natal dele. Ur significa labareda ou fogo. Então, entre uma questão que é contexto histórico, e você precisa entender isso, entre as divindades dos caldeus, da qual Abraão, é sua origem, estavam inclusive a adoração ao fogo, ao sol e à lua, que esses elementos simbolizavam de uma forma religiosa, simbolizavam para os caldeus a força, o poder, a luz e a fertilidade. Então, nesse contexto, a forma como esta frase ela foi escrita por Moisés aqui em Gênesis capítulo 15, é como se Moisés estivesse fazendo aqui, ou está nos indicando aqui, um trocadilho com o que Deus fez por Abraão. O que é a cidade de Ur e ao mesmo tempo o que Deus fará com a cidade de Ur. Em outras palavras, nesse trocadilho, nessa expressão, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu te tirei do fogo dos caldeus, Abraão. Ou seja, significa que Deus livrou Abraão do fogo da ira de Deus, que irá consumir toda a idolatria dos caldeus. E Abraão estaria no meio deles, se Deus não tivesse tido misericórdia deles. Quer ver? Como é que isso é importante aqui no que diz respeito a ele dizer, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus.
E aqui nós não podemos esquecer que o capítulo 15, ele tem um caráter também, como eu já disse antes, pactual nas falas de Deus a Abraão. Deus está sempre falando de maneira que Ele está sempre relembrando e fazendo aliança com o seu servo. E aí, qual é o sentido pactual que nos é aplicado aqui nas palavras do verso 7? Quando primeiro, meus irmãos, nós somos lembrados de que Deus salvou Abrão do fogo e do juízo que viria sobre a cidade de Ur dos Caldeus, para que ele servisse. E o ponto aqui principal, em segundo lugar, ele salva Abrão dessa cidade corrompida, em que Deus manifestaria a sua ira, e ele castigaria aquela cidade, destruiria aquela cidade com fogo, a mesma semelhança do que aconteceria com Sodoma e Gomorra. Se você for hoje para a região lá do Oriente Médio, ou mais precisamente ali a região da Mesopotâmia, procure a cidade de Ur, você não vai encontrá-la, porque Deus literalmente exterminou aquela cidade, e todas as outras cidades que estavam ali em torno daquele lugar, porque eles profanavam o nome do Senhor, eles brincaram com fogo, e Deus lhes deu fogo. Às vezes é preciso sempre lembrar a confusão que muitas pessoas fazem quando elas vão orar e na empolgação quase que irracional de suas orações, porque elas são movidas só por sentimentos, e elas oram dizendo e pedindo ao Senhor: Senhor, mande fogo. Se você está pedindo isso em suas orações, Ur dos Caldeus, vai vir fogo, juízo. O fogo consumidor de Deus para purificar a terra. Por que ele está relacionando agora, em segundo lugar, a ideia de despejar fogo para consumir todo o pecado daquele povo? Porque Ur é uma cidade que ficava exatamente nas imediações onde a descendência de Abrão ocuparia e teria posse dessa terra. Então a ideia é que Deus está primeiro dizendo a Abrão: eu limparei a terra, eu vou devastar com a imundície e tirar toda a imundície dessa terra, e vou colocar vocês numa terra limpa, numa terra restaurada. Você percebe que isso está nos apontando para o quê? A vinda do nosso Senhor Jesus, em restaurar toda a criação e nos colocar no novo céu e na nova terra. Mas primeiro Ele consumirá todas as coisas com fogo. Esse é o conceito que nos é aplicado aqui. Agora veja, qual é o principal motivo de Deus ter estabelecido esse pacto gracioso com Abrão e por consequência o seu povo, nessa segunda parte? Porque o intuito de Deus livrar Abrão, como também o seu povo, da idolatria e conduzi-los agora a essa terra prometida, é com um único objetivo: que eles tenham prazer nessa nova terra, de adorar ao Senhor, de servir somente ao único e verdadeiro Deus. Essa é a razão porque Deus nos salvou dos nossos pecados. E às vezes você se esquece disso. A razão pelo qual Deus nos libertou do fogo de Ur dos Caldeus, da idolatria do ambiente em que nós vivíamos e fomos criados, e nos tira desse lugar, nos tira do meio de pessoas que são idólatras, salva, regenera, nos purifica de todo o pecado, nos torna agora novas criaturas, com um único objetivo: conduzir-nos a um lugar onde agora ali adoraremos ao único e verdadeiro Deus. Em terceiro lugar, ainda nesse segundo ponto, atente-se à expressão agora que inaugura uma fala que será corrente na boca de Deus ao seu povo. Ela começa com Abrão. Quando ele disse a Abrão: eu sou o Senhor que te tirou de Ur dos Caldeus, e Deus continuará usando essa mesma fala constantemente na antiga aliança, repetindo ela ao seu povo. Mas em vez deles dizer eu sou o Senhor, ele vai dizer: eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, Jacó. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Essa expressão será corrente agora em todo o Antigo Testamento, quando Deus usará a boca dos seus profetas para falar com o seu povo, especialmente quando eles estiverem enfurnados na idolatria.
Um exemplo disso, volte-se por favor a Êxodo capítulo 20. Olha só o verso 1 que nos diz. E o momento em específico que é dito isso é quando Deus estava entregando os 10 mandamentos ao povo de Israel. Deus não saiu falando primeiro cada mandamento, mas Deus foi muito didático e na sua infinita sabedoria, Deus ele primeiro lembra por que ele estava dando as suas leis ao seu povo. Qual a razão de termos recebido a lei de Deus? Não é apenas para a mera observância dessa lei, ou muito menos para que você seja amedrontado por Deus em obedecer a lei, senão você vai morrer. Não é servir a Deus por medo, mas antes mesmo de entregar toda a lei, Deus está mostrando a razão de ter dado essa lei. E aí ele vai dizer, então falou Deus todas estas palavras. Perdão, o verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele anuncia a sua lei. Ele vai nos mostrar que o propósito, a essência do porquê ele liberta o seu povo, é porque ele quer que o seu povo o ame de todo o seu coração e o sirva de todo o seu coração. Agora, a terceira parte do capítulo 15, verso 7. Quando ele vai dizer, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei de Ur dos Caldeus. E agora ele mostra a terceira parte, nos dizendo o seguinte, para dar-te por herança esta terra. Então nós vimos primeiro o que Deus é em si mesmo. Eu sou, eu posso, eu faço. Depois nós vimos, eu te tirei de Ur dos Caldeus, ou seja, o que Deus fez por Abrão e também fez por nós. E agora ele nos diz, como ele disse a Abrão, que te dará por herança esta terra. Agora, o que Deus fará para Abrão, como também para a sua descendência. E aqui a fala de Deus se completa quando ele usa essas palavras. E nos lembra que agora a palavra-chave que aparece é herança. Herança. E de alguma maneira ela se remete em certa medida àquilo que vimos no sermão da manhã sobre a graça de Deus. Uma herança que não merecemos, mas ele ainda assim promete uma herança, uma terra a toda a sua posteridade. Então isso mostra que a promessa da terra, ela é de natureza perpétua, por isso que o termo herança aparece aqui, porque a promessa da terra, ela não é revogável, ela não pode ser refeita, mudada, alterada. Deus prometeu e assim será por toda a posteridade do seu povo. Isso tem uma certa implicação histórica ao próprio povo de Israel, não podemos negar isso, mas o ponto central, no seu sentido bíblico aqui nessa terceira parte, não é tratar apenas dos que são descendentes de sangue de Abraão, que são os judeus, mas é nos apontar para o novo Israel, o povo de Deus, que somos nós em Cristo Jesus. E a posteridade que é prometida, essa terra, meus irmãos, ela nos aponta não apenas aos tempos dos patriarcas, mas ela nos aponta agora para a pátria celestial, o céu. Essa a terra que você deve desejar. É essa a herança que você deve sempre alimentar no seu coração de que você vai receber ela. Ela lhe foi prometida. E no momento exato, no tempo pleno da volta do Senhor Jesus, isso vai se cumprir. E essa promessa, essa herança, ela infinitamente, ela vale muito mais, ela é superior a qualquer bem, a qualquer dinheiro, a qualquer patrimônio que alguém possa ter nesse mundo. Não se iguala, não se compara ao que é a promessa da vida eterna e também do novo céu e da nova terra, o que nós vamos desfrutar nesse momento. Não é possível, meus irmãos, em certa medida, imaginar o que será a riqueza, como a abundância, como também o deleite de estar numa terra dessa, de tão perfeito que vai ser. A gente não tem noção disso por causa do pecado em nós. O máximo que você pode dizer do que você desfrutou, não sei se alguém aqui já desfrutou de momento de bonança, já foi muito rico e agora talvez seja muito pobre. Ou se você já foi pobre e agora você desfruta de uma medida de riqueza, de posses. Mas o homem mais rico do mundo,
é o homem mais infeliz desse mundo, se ele não tem a promessa e a herança da pátria celestial. O que são os seus míseros 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil reais, ou seja, quanto você ganha por mês, ou quanto você lucra com a sua empresa? Não é nada. Senão que essas coisas podem até, pelo contrário, se tornarem motivos de Deus lhe trazer o que de fato você merece: juízo. Mas os verdadeiros crentes, se hoje ele está empregado e amanhã ele não vai estar, eles sempre são lembrados nesses momentos de altos e baixos da sua vida terrena, de que a promessa é irreversível, ela é perpétua, ela é eterna, de um novo céu, de uma nova terra. E por isso, crentes, quando eles se encontram em condições como Abraão, eles não temem o dia de amanhã. Basta o mal a cada dia, basta o seu próprio mal a cada dia, como disse o Senhor Jesus. Abraão ainda não tinha terra, meus irmãos, ele só usufruía da terra, a posse ele ainda não tinha. A posse seria dada aos seus descendentes, que era o povo de Israel. A única coisa que seria como sinal da promessa, do cumprimento da promessa que Abraão desfrutaria, além do nascimento de Isaac, seria também ele ser sepultado na região de Macpela, onde se encontra o túmulo dos patriarcas. Foi a única coisa que Deus disse a ele: eu te abençoarei de tal forma que você será sepultado nesta terra em ditosa velhice, para que eu deixe claro ao meu povo, daqui 430 anos, Moisés, de que eles devem voltar para a sua terra. O marco, o finco marco de que essa terra é deles, é que você, sua esposa, seu filho, seu neto, eles serão enterrados e sepultados nessa terra. Isso será por sinal para toda a sua posteridade. Mas não é só essa terra que eles iam herdar, é a pátria celestial. Por isso, voltemos ao verso 6 de novo. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Vamos ao verso 8. O verso 8, meus irmãos, e eu vou até o verso 8 apenas. No próximo sermão nós seguiremos no verso 9 em diante. O verso 8, agora nós temos a resposta de Abraão. Eu não quero lhe chamar a atenção, em primeiro lugar, a forma como que esse diálogo acontece. É na mesma forma que aconteceu no primeiro diálogo do verso 1 ao 5. Deus fala, Abraão responde e Deus reafirma. É assim que mais uma vez acontece a fala de Deus, a fala de Abraão, o diálogo entre os dois, lembrando que Deus é o primeiro e o último que fala. Deus é o primeiro que anuncia, e a palavra última não é a do homem, é dele. Então, mais uma vez, essa aplicação ela nos é importante. Mas entenda que aqui no verso 8, Abraão, ele se pronuncia novamente como ele fez no primeiro diálogo, lá nos versos 2 e 3. Só que aqui, meus irmãos, a sua postura diante de Deus é outra. A forma como ele se dirige ao Senhor não é mais naquelas condições de dúvida. Abraão aqui não está mais afoito, Abraão aqui não está mais impaciente, ou ele chega ao ponto, como nós vimos, dele estar desaforado. Ele foi desaforado com Deus nos versos 2 e 3. Mas agora a sua fala é uma posição de carência espiritual. Se ele tivesse percebido isso lá nos versos 1 a 5. E de repente, agora, porque ele creu, o divisor de águas, agora, tendo crido e tendo sido justificado, a sua postura é diferente. Isso aqui nos ensina que, quando somos justificados, nossa postura é diferente. Seja qual for a situação, nossa postura deve ser diferente. A nossa postura deve ser de carência espiritual e, ao mesmo tempo, de firmeza espiritual. Então, veja, Abraão ele faz agora um pedido. A sua fala aí, Abraão, ele desejava pelo menos
3 coisas em relação à promessa, que ele reitera, ali, que Deus reitera ali no verso 7. Então, 3 coisas que Abraão aqui basicamente deseja. Primeiro, na sua fala aqui no verso 8, ele deseja um sinal. Segundo, ele deseja nutrir a sua fé. E terceiro lugar, ele deseja ter certeza e consolidação da sua fé. Quando nos diz respeito ao primeiro desejo, onde ele quer um sinal, nós temos aqui então um crente da antiga aliança pedindo confirmação desta promessa. Ele não está tentando a Deus. Cuidado para você não confundir. A posição dele é de carência espiritual. Ele deseja, daqui a pouco você vai ver onde isso vai chegar. Ele deseja apenas um sinal, uma confirmação, uma garantia dessa promessa. O seu segundo desejo, quando ele quer nutrir a sua fé no Senhor, é que ele deseja ser fortalecido, sempre revigorado, constantemente alimentado na sua fé. E Abraão aqui, meus irmãos, ele sabia que agora ele deveria ter paciência, ele deveria esperar no Senhor, quanto ao tempo em que essas promessas deveriam se cumprir. Enquanto não se cumpre, o que ele deve fazer? Agora a sabedoria divina o leva a lembrar, enquanto não se cumpre, enquanto eu espero, devo alimentar essa fé na promessa que o Senhor fez. E como ele seria alimentado? Por sinais. Por sinais, através da revelação de Deus para ele. Essa era a Bíblia que eles tinham naquela época. Deus se revelando ao seu povo pelos meios, recursos extraordinários, miraculosos. Era assim que Deus falava com eles. Mas todas as vezes que Deus falava, no intervalo de uma fala a outra, de uma revelação a outra, eles tinham o conteúdo dessa promessa registrada no seu coração, e eles, quando sempre iam adorar o Senhor e sacrificar ao Senhor esses animais, eles sempre lembravam do que Deus falou para eles, da promessa. Era assim que eles então alimentavam a sua fé e permaneciam firmes, sempre orando e desejando e pedindo ao Senhor: Senhor, sempre mande sinais. Por que Abraão desejando que Deus mandasse sinais para nutrir a sua fé? Porque dessa forma Abraão, como um homem miserável, limitado, que sabia que não era capaz de esperar por muito tempo, então os sinais eram uma forma dele lembrar: Deus não me abandonou, Deus não se esqueceu de mim. Uma rápida aplicação. Deus hoje não passa com fogo no meio de sacrifícios, e a gente não deve fazer mais sacrifícios. Mas olha o que ele faz. Ele ordena na sua palavra. Esse é o sinal. Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Esse é o sinal. O pão e o vinho. O corpo e o sangue de Cristo. Este é o sinal que nós devemos crer. Este é o sinal que nós devemos usufruir domingo após domingo. Seria muito bom se fosse todo domingo. Eu tenho um desejo muito grande de, quem sabe, daqui a um tempo a gente consiga ceiar todo domingo. Isso não é misticismo. Isso, quanto mais participamos da mesa do Senhor, no dia do Senhor, que é propício para isso, mais os sinais estão sendo os meios de graça que o Senhor alimenta a nossa fé. É o anúncio da palavra de Deus de forma pactual. Isso está nos lembrando que Jesus foi o cumprimento da promessa. E só resta agora um único ato dessa promessa do Senhor: a nossa salvação sendo consumada com a volta dele. E aí por isso que o apóstolo Paulo ele vai nos dizer sobre este sinal que está aqui. Tem outros sinais na nova aliança, mas em especial esse sinal, quando o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai nos lembrar, ele vai nos dizer: fazei isto. Todas as vezes que beberdes comer, fazei isto, até que o Senhor volte. Anunciai a morte do Senhor, tomando a ceia, comendo do pão e bebendo do vinho, até que ele volte. Então é sinal. Porque quando a gente faz isso, meus irmãos, eu não sei se é isso que vem no seu coração, mas deveria. Todas as vezes que você come o pão e bebe o vinho, Deus ele comunica ao nosso coração: eu não me esqueci de ti. Eu não me abandonei.
eis o sinal da promessa que eu fiz, de que eu voltarei e lhe buscarei, e levarei você para um novo céu e nova terra. Até lá, persevere. Até lá, mantenha-se firme e alimente-se dos sinais que eu tenho prometido na minha palavra a você. Percebem isso? Nesse segundo desejo, nutrir a fé é essencial na vida cristã, meus irmãos. Não foi só uma questão exclusiva ao caso de Abraão. Mas em terceiro e último lugar, aqui, quanto ao terceiro desejo, quando não apenas ele pede um sinal, não apenas ele expressa o desejo de nutrir essa fé, mas ele também deseja ter certeza. Ele deseja a sua fé consolidada. Ou, em outras palavras, ele deseja muito que as desconfianças, que a incredulidade, elas se afastem da sua mente e se afastem do seu coração. E aqui, meus irmãos, como aplicação, nós somos lembrados de que o anseio de um sinal e de uma garantia, de uma confirmação da promessa, ela não pode ser vista como uma postura exclusiva de Abraão e de outros personagens do Antigo Testamento, porque Deus nos instrui na sua palavra a usufruir de todos os recursos espirituais que nós temos ao nosso dispor, para suprir a nossa fé no Senhor Jesus. E quais são esses recursos que Deus nos deu para suprir a nossa fé? Eu creio que você deve saber. Esses recursos que Deus nos deu e que Ele tem nos dado até o momento são, primeiro, os meios de graça. Quais são os meios de graça? Oração, palavra e os sacramentos. Esses são os sinais. E também Ele tem nos dado as ordenanças da nova aliança, destacando algumas delas: a pregação da palavra, o dia do Senhor, seja também os momentos de adoração, não apenas público, solene, mas também a necessidade de que, quando você abre as Escrituras, na sua casa com a sua família, no culto doméstico, ali também se manifesta um sinal. E nisso vocês estão nutrindo a fé em Cristo Jesus, como também, além disso, vocês estão fortalecendo, vocês estão alimentando a certeza da salvação. Você vê a importância, se me permita aqui, falar um pouco do culto doméstico, como também do seu culto privado. A importância de que todos os dias Deus nos ordena na sua palavra que você deve todos os dias ir a estes sinais e alimentar-se desses recursos para que todos os dias você tenha a certeza da salvação. E por que é muito comum nos nossos dias, até mesmo alguns presbiterianos, negarem essa doutrina? Porque não se alimentam. Você não come, você não toma café, almoça e janta apenas num dia da semana. Então por que você, se a comida é menos importante do que o alimento espiritual, por que você só toma café, almoça e janta espiritualmente no domingo? Por quê? E há de sermos lembrados daqueles que, infelizmente, nem no domingo se alimentam. E às vezes passam semanas, meses, longe da presença do Senhor e não comem nada. Não se alimentam de nada. Dos meios de graça e das ordenanças. Comunhão com os irmãos na igreja é ordenança, é recurso, é instrumento do Senhor para que a nossa fé seja fortalecida e que a certeza da salvação seja manifesta em mim e em você. Eu fiz há um tempo atrás essa pergunta e eu vou repetir ela para você. Se você não tem estado no nosso meio para comer conosco da palavra, para desfrutar dos sinais do banquete da ceia do Senhor, por onde você tem andado? O que você tem comido nesse mundo afora? Essas ordenanças, elas nos lembram da necessidade de nós
meus irmãos, buscarmos mais. Eis porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que nós devemos estar cheios do Espírito Santo. É nessa perspectiva. Quanto mais nos alimentamos desses sinais, quanto mais o Senhor nos dá a sua palavra nesses sinais. Veja, a relação da revelação com sinais, os meios de graça e as ordenanças. Todas elas estão concentradas na revelação, que hoje agora nós temos a palavra de Deus, as Escrituras. E você não precisa mais fazer como Abraão. E, meus irmãos, há de, em certa medida, compreender o que Abraão passou, porque ele tinha que ficar esperando Deus se manifestar teofanicamente. E eu e você não precisamos mais disso, porque a palavra está diante de nós 24 horas por dia. No seu celular, no seu iPad, no seu notebook, mas não está no seu coração. Então o que adianta ficar postando versículo bíblico no Facebook, no Twitter, no Instagram? Se o que de fato deveria estar, a palavra estar no seu coração. O bom testemunho e a presença plena do Espírito Santo em nós fazem parte também dessas ordenanças. E que Deus nos abençoe, para que estes sinais sejam usufruídos por nós. Amém.